Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje, como religiosamente nós estamos fazendo aí nas últimas semanas, vamos corrigir um texto para a UniOeste. A prova ia domingo e aí eu estou muito feliz com o feedback de vocês em relação aos vídeos e estou muito feliz aí também com o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Amanhã, dia 7/7, nós temos o aulão com análise de temas, análises de textos, enfim, vai ser uma aula muito, muito boa e ainda dá tempo de você participar. Para mais informações, comenta aqui embaixo. Vamos lá então? A proposta, gente, é sobre os impactos no garimpo no Brasil, tá bom? Eu vou compartilhar o iPad porque aí fica mais fácil para vocês verem, né, a produção da aluna, não fica tão pequenininho. Então vamos lá. Ela colocou como título: O Brasil é campeão. O massacre com os povos Yanomami, a catástrofe de Mariana e o pesadelo em Brumadinho são só algumas evidências das atrocidades cometidas pelo garimpo no Brasil. Está ocorrendo diante dos nossos olhos um crime contra, olha lá, o contra é preposição, então não pode ter crase depois de preposição, com exceção do até, tá? Que é facultativo. Contra a vida e o meio ambiente. O garimpo afeta para além do espaço de extração. Afeta a vida da minha comunidade, destrói a natureza e afeta os ciclos biológicos. Eu quero que você cuide aí para diferenciar melhor a letra maiúscula das minúsculas, tudo bem? E aí eu quero que você cuide, né? Já que você usou afeta de uma maneira intencional para marcar aí a autoria, né, para marcar o seu estilo, você deveria colocar afeta para além do espaço da extração. Afeta a vida da minha comunidade, afeta e destrói a natureza, tá? E afeta os ciclos biológicos. O Brasil é campeão em cometer crimes contra a vida humana. O Brasil é campeão em cometer crimes contra a vida humana. As comunidades originárias estão sendo invadidas, assim como a minha já foi, e enquanto o mercúrio envenena, o governo nada faz nem quer fazer. Quantas vidas já foram perdidas pela atividade legal e ilegal do garimpo? Quantas populações já foram dizimadas para que a exploração de minérios ocorresse? Eu acho que era isso, né? Ou para que ocorresse a exploração de minérios? Quanta cultura deixou de ser contada porque não sobrou ninguém para falar? Essa é a triste realidade do Brasil. Temos uma generalização da morte de pessoas, culturas e sonhos diante dos nossos olhos ou conosco. Somos campeões em perder nosso patrimônio material e imaterial. Desde o período colonial, trocamos riquezas culturais pelo lucro de uma pequena parcela da sociedade. E isso culmina no quê? Tá? Então isso culmina no quê? Aqui você poderia ter acrescentado mais alguma informação, trazendo aí bem o seu posicionamento, tá bom? Você poderia ter sido mais enfática aí no porquê que isso acontece, tá bom? Então você poderia ter reiterado aí a gravidade dessa situação, tá bom? Ainda eu quero que você preste atenção na articulação entre os parágrafos, tá bom? Perceba que aqui você estava falando, né? Afeta a vida, destrói a natureza e afeta os ciclos biológicos. O Brasil é campeão em cometer crimes contra a vida humana. Eu sugeriria que você fizesse esse período aqui, tá? Fizesse esse período ao final desse primeiro da introdução. E aí ficaria mais fácil para você fazer o gancho semântico. Poderia retomar dessa forma. É campeão em destruir as comunidades originárias, é campeão nisso, entendeu? E aí você entra mais aí nesse detalhamento. Então eu sugiro que esse período seja aqui parte da introdução, seja parte aí do início do seu tema, do seu texto, tá bom? Cuidado também para os parágrafos não ficarem muito extensos, tá bom? Tenham cuidado aí para dar uma separada melhor, uma organizada melhor aí para o seu texto não ficar muito extenso, com parágrafos muito grandes, tá bom? Ainda temos as mazelas que acontecem com a natureza. O pesadelo nunca acaba. Assim, a poluição de águas e solos, os prejuízos aos ecossistemas, o assoreamento de rios e tantos outros crimes são cometidos contra o meio ambiente. É a destruição do nosso território e permanecemos em inércia.
ou quando tentamos expor, somos calados pelo governo que apoia descaradamente a elite. Tudo isso é decorrente das irregularidades dos garimpos, dos despejos inadequados de resíduos. Foi assim que aconteceu em Arizona e em tantos outros lugares. São atrocidades. Dessa forma, o garimpo afeta de maneira direta o sistema ecológico no Brasil. Eu vi, na minha comunidade, os rios secarem devido ao assoreamento, a área desmatada crescer exponencialmente, os produtos tóxicos como o mercúrio invadirem as águas e envenenarem o quê? O garimpo mata, destrói e não há nenhuma comoção para assistir quem sofre os impactos. Mais uma vez o Brasil é campeão em matar, escravizar e destruir. Tudo decorrente, cuidado aí para não repetir, tudo decorrente da garimpagem. A natureza sofre, nós sofremos. Cada vez mais pessoas são atingidas e o governo segue defendendo esse crime. Evita usar o cada vez mais, tá? Ele é indicado como, ele é visto como senso comum, tá? Cada vez mais quanto. Então, olha só, o que eu quero que você veja aqui em relação à sua produção. O artigo ele precisa defender o seu ponto de vista, né? Então você precisa ter um posicionamento muito bem marcado sobre o tema. Então você precisa reiterar o quão grave é o garimpo, como ele afeta a vida em sociedade, como ele é um problema social. E aí você precisa mostrar para a banca esse seu posicionamento, convencendo com argumentos consistentes. Você escreve bem, mas eu senti falta de planejamento no seu texto. Eu senti que faltou você delinear o que você vai escrever. Então, eu vou falar que o Brasil é campeão em destruir o meio ambiente, destruir as comunidades e acabar com os indígenas. Então, o meu posicionamento vai ser esse. Então, você precisa argumentar nesse sentido. Então, reitera como que ele destrói o meio ambiente, reitera como ele é campeão em destruir as comunidades, por exemplo, as cidades, falando aí de Mariana e Brumadinho, comenta sobre a questão indígena, mas de uma maneira separada. Parece que você ficou mais preocupada em elencar todas as destruições que ocorreram, em apresentar todas essas destruições e se esqueceu de argumentar, e se esqueceu de ser efetiva, trazer palavras que indicam juízo de valor, trazer o seu posicionamento. Por exemplo, né? Você poderia aqui nesse parágrafo, né, ó, como se não bastasse toda essa atrocidade cometida com as pessoas, nem vou mencionar o que acontece com o meio ambiente. A natureza sucumbe aos nossos olhos enquanto os exploradores, as empresas, as grandes mineradoras exibem o troféu do lucro, do capitalismo. A poluição das águas explica como e quando ela ocorre, como que prejudica o ecossistema, como que dá o assoreamento dos rios, quais são esses outros crimes, como que o meio ambiente sucumbe. Comente que as pessoas estão acometidas pela cegueira moral de Saramago, que não deixa que elas visualizem o problema que acontece, o tanto que o meio ambiente sofre, o quanto os animais padecem em relação a isso. Então eu quero que você seja mais enfática, não precisa trazer tantos exemplos, né? Não precisa trazer tudo o que acontece, ó, o sistema ecológico do Brasil, os rios que secam, o assoreamento dos rios, a área desmatada, produtos tóxicos, garimpo, envenenamento. Não precisaria explicar tudo isso, mas escolher 3 ou 4 pontos desse e reiterar, criticar, sabe? Destruir mesmo essa postura exploradora e destruidora do garimpo. Então, era nesse sentido que você deveria ser mais enfática, porque quando você fala matar, escravizar e destruir, não fica claro quando e onde isso acontece. Tudo bem? Lembrando, gente, você escreve muito bem, mas ainda há alguns pontos que nós podemos melhorar aí nessa produção, ainda mais nesse tema de redação, que é sim um possível tema que pode ser cobrado na prova. Bora escrever redação? Bora, meu filho!